São 5h04 agora, nós vamos a Brasília. Samantha Klein traz aqui mais detalhes sobre a quebra de sigilo bancário de um dos filhos do presidente Lula, do filho mais velho, Lulinha. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, muito boa tarde, Débora e Carol. Pois é, essa foi uma autorização dada aí pelo ministro André Mendonça. Ele autorizou, portanto, a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva. Isso ainda antes do pedido feito pela CPMI do INSS. A decisão da CPMI do INSS foi tomada somente hoje. E segundo essa informação que vem, portanto, foi primeiramente revelada aí pelo Poder 360, depois a gente acabou confirmando também, é que a própria Polícia Federal fez esse pedido e aí o ministro autorizou. Lembrando que ele é o relator do caso da investigação sobre as fraudes do INSS no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a CPMI do INSS também aprovou um pacote de requerimentos, incluindo essa quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, como é conhecido o filho mais velho do presidente Lula, e também de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Lembrando aí que esse pedido de quebra de sigilo do filho de Lula foi apresentado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar. Ele disse que há suspeitas de que Lulinha teria atuado como um sócio oculto do chamado careca do INSS, Antônio Camilo Antunes, que é considerado aí um dos pivôs, um dos operadores centrais dessa fraude. E é claro que também chama atenção o fato do ministro André Mendonça ter autorizado essa quebra de sigilo ainda em janeiro, bem antes aí desse movimento da CPMI. A sessão de hoje foi muito tumultuada, ela acabou ali com uma confusão, troca de socos, enfim, toda uma questão ali depois dessa aprovação do requerimento. O que os governistas argumentam? Eles dizem que tinham 14 pessoas na CPI, que o voto deles seria, então, não seria vencido, seria ganho, enquanto o presidente da CPMI, Carlos Viana, contou somente até o número 7, e aí tem várias fotos demonstrando nas redes que realmente havia mais parlamentares. Além desse caso envolvendo, portanto, Lulinha, a comissão ainda aprovou as convocações de Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro, e também do ex-assessor do presidente do Senado. Além dessas quebras de sigilo bancário e fiscal de Lima e do Banco Master, a lista de passageiros transportados nos aviões de Vorcaro, dono do Master, também foram aprovados. A base governista está reagindo ao caso de Lulinha ter sido convocado. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acusou hoje o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, de aplicar um golpe na votação que resultou na quebra dos sigilos bancários e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva. Com vocês. Bom, Samantha, então veio à tona hoje essa quebra de sigilo autorizada pelo ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, na mesma investigação do INSS. Exatamente. Como o ministro André Mendonça é o relator desse caso, foi ele quem autorizou e a Polícia Federal, portanto, fez esse pedido ainda lá em janeiro. Ele acabou vindo à tona hoje por conta desse requerimento ter sido aprovado na CPMI do INSS. Mas fato é que essa quebra de sigilo já tinha sido feita. Então, a avaliação supostamente já está sendo investigada, verificada pela Polícia Federal. A PF que ainda não nos deu mais detalhes, não abriu detalhes, lembrando que essa investigação toda ela é sigilosa e tramita no Supremo. Foi a partir de um vazamento, né, que veio à tona, então, que esse pedido já havia sido feito. Obrigada pelas informações, Samantha Klein. Agora, que cenas, né, Carol, deprimentes. Aqueles pescotapas, empurrões,
parlamentares eleitos pelo povo para tratar de assuntos que interessam ao povo, saindo na mão, feito menino brigando na rua. Isso é deprimente. A gente vai falar sobre isso também no Viva Voz hoje com a Vera Magalhães, que se junta a mim e a Carol Moran logo mais às 6 horas. E como é que o governo, a base, deve reagir, porque essa quebra de sigilo, de alguma forma, é uma derrota, né, para o governo. Embora o presidente Lula, numa entrevista há algumas semanas, tenha dito que se o filho tivesse explicações para dar, que essas explicações seriam dadas, se tivesse de ser investigado, que seria investigado. Vamos ver. Vamos ver, não sei se essa polêmica se encerra aí, né, Débora? Porque a base governista tinha dito que iria recorrer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está argumentando que essa contagem foi errada, então não sei se o assunto vai se esgotar. Agora, de qualquer forma, o sigilo já tinha autorização para a quebra do sigilo, né? Autorizada aí desde janeiro pelo Supremo Tribunal Federal.